Oi, pessoal. Vamos começar a nossa revisão fazendo o comentário da lista de exercícios que foi passado na aula 3. Tá? É uma lista de estaqueamento, dimensionamento de estacas. Eu tenho um modelo e depois tenho dois exercícios com dois tipos de estaca diferentes. Tá? Basicamente, o que a gente precisa achar aqui é quantas estacas vão ser necessárias para suportar a carga do pilar dado. Para eu encontrar esse número de estacas, é uma equação muito simples. Eu só preciso pegar a carga do meu pilar, no caso desse exemplo, 1.400 kN, e dividir pela carga admissível da estaca que eu vou utilizar, tá? No caso, uma estaca. A carga do pilar eu já tenho, ela sempre vai vir como um dado nessa matéria de fundações, tá? Porque esse dimensionamento de pilar é visto em concreto, então, como a gente está só na parte de fundações, a gente já vai pegar esse dado pronto. E a carga admissível da estaca, nós vamos utilizar a tabela do Urbano Rodrigues Alonso, tá? Tabela 3.1, onde ela dá aqui pra gente a carga admissível de diversos tipos de estaca, certo? Começando pelo exemplo, então eu tenho um pilar de 1.400 kN e eu vou utilizar estacas pré-moldadas de 25 centímetros de diâmetro. Bom, aqui na tabela eu tenho a parte das estacas pré-moldadas. Se ela tem diâmetro, ela é uma estaca com fuste circular. Então, estacas pré-moldadas, seção de fuste circular, 25 centímetros de diâmetro. Os dados que essa tabela me dá é a carga admissível unitária da estaca, ou seja, quanto cada estaca suporta de carga. Esse D é a distância que eu preciso respeitar de estaca para estaca. O A é a distância que eu preciso respeitar de estaca para divisa de terreno. Sabendo disso, voltando aqui, eu tenho um pilar de 1.400 kN e eu vou utilizar a estaca pré-moldada de 25 centímetros. Então, eu vou precisar saber a carga unitária da estaca, nesse caso 300 kN, e a distância B, que é 0,65 metros. Eu não vou utilizar o A agora porque eu não tenho nenhuma divisa próxima. Então, só vou utilizar esses dois dados aqui, que eu já escrevi aqui. Então, a carga admissível da estaca 300, D 0,65. Encontrando o número de estacas, então, eu vou pegar os 1.400 kN, que esse pilar vai transmitir para a minha fundação, e vou dividir ele por 300, que é o quanto cada estaca suporta. Fazendo essa divisão, eu tenho aproximadamente 4,66. Bom, eu não posso utilizar 4,66 estacas. A estaca, ela trabalha com números inteiros. Não tem como eu cravar meia estaca no solo. Isso não vai ser relevante para o meu dimensionamento. Então, eu sempre vou arredondar para números inteiros, tá? Sempre para cima, sempre o valor para cima. Então, 4,66 significa que eu vou precisar de 5 estacas para suportar a carga que está vindo desse pilar. O posicionamento que essas estacas vão ficar, ainda nesse livro, na página 74 e 75, eu tenho alguns modelos de como fazer essa disposição das estacas. No caso dessa daqui, 5 estacas, a que eu utilizei foi esse modelo aqui. Tá certo? Bom, eu preciso achar uma altura total. Essa altura H vai ser D raiz de 3 sobre 2. Isso daqui também está nesse desenho aqui, ó. Ele me dá já essa equaçãozinha. D raiz de 3 sobre 2, então vai ser 0,65, tá? Esse D aqui, vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar aproximadamente 0,56 metros. Então, essa é a altura que eu vou ter de estaca para estaca nesse sentido aqui, tá? O posicionamento dessa estaca para essa vai ser o valor de D, ou seja, 65 centímetros. Dessa estaca para essa estaca também vai ser o valor de D, 65 centímetros. Dessa estaca para essa estaca também vai ser o valor de D, 65 centímetros. O que eu preciso prestar atenção, uma atenção especial, é que o centro de carga do meu pilar
Ou seja, aqui onde está essa cruz, que é o centro do meu pilar, ele tem que coincidir com o centro do meu estaqueamento. O centro desse estaqueamento, eu vou encontrar ele aqui também. Tá? Então, ele vai ficar mais ou menos no formato de um trapézio aí, com essas 5 estacas. E o centro dele vai ser a distância do eixo da base maior aqui, da linha com 3 estacas, até 2/5 de H. Então, essa distância aqui vai ser a distância do centro, para encontrar o centro desse estaqueamento. Eu já tenho H, então eu faço 2/5 de H, que vai dar aproximadamente 0,23 metros, tá? Então, 0,23 centímetros, ou 0,23 metros, vai ser a distância do centro dessa linha de estacas até o centro do meu pilar. E 3/5 de H, 0,34 metros, vai ser da linha do eixo do meu pilar até a linha, a segunda linha de estacas, com 2. Com relação a esse eixo aqui, o centro do meu pilar vai passar, o eixo do centro do pilar vai passar exatamente no meio dessa estaca, tá? E nesse lado eu vou ter metade de D para cada lado. Então, D é 65 centímetros, então eu vou ter 32 centímetros e meio para um lado, 32 centímetros e meio para o outro, ok? Bom, então, nos exercícios, eu pedi, primeiro, 4 pilares utilizando estacas pré-moldadas de 30 centímetros. A mesma coisa, eu acho quanto vale, eu acho as características da estaca. Então, aqui eu tenho estaca pré-moldada, seção de fuste circular 30 centímetros. Eu tenho que cada estaca suporta 400 kN e elas precisam ficar a 0,75 metros de distância uma da outra. Tá? Anotei os dados aqui. Então, esse meu pilar P1, ele vai estar com uma carga de 1.600 kN, 1.600 dividido por 400, ou seja, a carga do pilar dividido pela carga de uma estaca, isso vai me dar 4 estacas, exatamente 4 estacas. O posicionamento, quando eu tenho 4 estacas, é bem simples, tá? O centro dele é metade de D para cada lado, então metade de D para a esquerda, metade de D para a direita, metade de D para cima e metade de D para baixo. Então, o posicionamento é bem simples. Meu D é 0,75 metros, então vou dividir esse valor por 2, tá? Para centralizar o meu pilar dentro desse quadrado aqui de estacas. Muito simples. Ao contrário de dimensionamento de sapatas, o estaqueamento ele não precisa respeitar a forma do pilar. Então, quando a gente dimensiona sapatas, se eu tenho um pilar retangular, a minha sapata será retangular. Se eu tenho um pilar quadrado, a minha sapata será quadrada. Nesse caso de estaqueamento, não. Bom, o pilar P2 é um pilar quadrado, dimensões 30 por 30 centímetros, 1.850 kN de carga. O número de estacas sempre vai ser carga do pilar dividido pela carga de uma estaca. Então, 1.850 kN dividido por 400 kN, eu vou ter 4,625, arredondando, 5 estacas. O posicionamento desse estaqueamento, eu fiz ele com 3 estacas embaixo e 2 estacas em cima, mas como ele é um pilar quadrado, tanto faz se eu fizesse na vertical como no exemplo. Então, aqui no exemplo, eu fiz 3 estacas na esquerda e 2 estacas na direita. Como é um pilar quadrado, então para mim tanto faz o modo como eu coloco essas estacas aqui, contando que o centro do estaqueamento esteja no centro do pilar. Tá? Então, achei o número de estacas, achei o valor de H, tá? 0,75, que é o D, para a estaca pré-moldada de 30 centímetros de diâmetro. Raiz de 3 sobre 2 vai dar aproximadamente 65 centímetros. 2/5 de H da base, 0,26, então esse valor aqui é 0,26, e esse valor aqui é 0,39 metros. Tá? Aqui é bem igual ao do exemplo. A única coisa que vai mudar é o formato do pilar,
mas como eu disse, isso não vai interferir agora no meu estaqueamento. No pilar 3, eu tenho um pilar de 50 por 20 centímetros com uma carga de 1.400. Então, eu dividi a carga desse pilar pela carga admissível de uma estaca, deu 3,5, ou seja, eu vou precisar de 4 estacas. Então, aqui o meu estaqueamento será quadrado, tá? Posiciono de modo que o centro do pilar coincida com o centro do estaqueamento. Então, eu tenho a metade de DI para cada lado, igual o exemplo do pilar 2. No pilar 4, eu tenho um pouco mais de carga, eu tenho 2.200 kN, tá? O número de estacas vai dar 5,5, arredondando, 6 estacas para suportar a carga que está vindo desse pilar. E o posicionamento, agora sim, como eu vou ter um estaqueamento retangular, eu posiciono ele de modo que fique pertinente com a forma do meu pilar, tá? Então, já que o meu pilar é retangular e o meu estaqueamento também é retangular, por que não posicioná-lo de maneira que o maior lado do meu estaqueamento coincida com o maior lado do meu pilar, tá? Respeitando sempre a distância D, que no caso, para esse tipo de estaca, é 0,75, ok? Bom, o exercício 2, eu tenho a mesma tabela de pilares aqui, só que agora eu vou utilizar a estaca Strauss de 45 centímetros de diâmetro. Então, vindo aqui na minha tabela, tem estaca Strauss, 45 centímetros de diâmetro. Eu tenho que cada estaca vai suportar 600 kN e a distância que eu preciso deixar de uma para outra vai ser 1,35 metros. Essa variação que eu tenho aqui de D, de estaca para estaca, depende muito da forma de execução, tá? Então, a estaca Strauss é uma estaca escavada, então a distância que eu preciso respeitar de uma para outra é de 1,35 metros. Então, anotei aqui, deu 1,35 e a carga 600 kN. Bom, fazendo novamente o número, para achar o número de estacas que o meu pilar vai precisar, meu pilar de 1.600 kN, divido ele por 600 e eu vou ter 3 estacas. Mais uma vez aqui, não importa como eu vou colocar esse estaqueamento para 3 estacas, contando que o centro do pilar esteja no centro do estaqueamento. Só que aqui, para 3 estacas, eu tenho também esse tipo de estaqueamento aqui, ó, 3 estacas em linhas. Por que eu não utilizei ele aqui? Porque sempre que possível, a gente deve evitar colocar uma estaca exatamente aqui no centro, tá? Se eu tivesse alguma excentricidade, onde eu precisaria colocar uma estaca aqui, tudo bem. Mas eu sempre tenho que evitar colocar uma estaca exatamente no centro do pilar. Então, por isso, eu optei por fazer esse estaqueamento triangular, tá? Então, coloquei 2 estacas à esquerda do meu pilar e uma estaca à direita do meu pilar. Se eu quisesse colocar 2 estacas embaixo e uma estaca em cima, também não teria problema. Se eu quisesse colocar 2 estacas à direita e uma estaca à esquerda, também não teria problema, tá? Bom, voltando aqui então, o centro desse meu estaqueamento, do estaqueamento para esse tipo aqui, ele se encontra a 1/3 de H da linha com 2 estacas. Então, eu achei novamente aqui o valor de H, tá? 1,35 é o D, vezes raiz de 3 sobre 2, eu tive um H de 1,17. O meu centro está localizado a 1/3 de H da linha com 2 estacas, então ele está localizado a 0,39 metros desse eixo aqui das estacas, tá certo? 2/3 de H dá 0,78 metros, que é a distância do centro do pilar até o centro dessa estaca aqui, ok? No pilar P2,
eu tenho um pilar quadrado de 1850 kN. Fiz a conta para achar o número de estacas, deu 3,1. Eu sempre vou arredondar para um valor superior, tá? Então, deu 3,1, significa que eu vou utilizar 4 estacas, tá? Sempre trabalhar com essa margem de segurança aí, porque se porventura aquela construção ela tiver um sobrepeso que não foi calculado, eu não comprometo a minha estrutura, tá? Então, sempre jogar o valor acima. Então, aqui no caso, 4 estacas. Nesse pilar, coincidiu da forma do estaqueamento coincidir com a forma do pilar, tá? Então, eu tenho um pilar quadrado e eu vou ter aqui um estaqueamento quadrado também, respeitando a distância aqui de 1,35, tá? De estaca para estaca, de 1,35 aqui também de estaca para estaca, no centro desse estaqueamento coincidente com o centro do meu pilar. No pilar P3, eu vou ter 3 estacas também, então vou pegar a carga que está vindo dele, 1.400, vou dividir pela carga que a estaca suporta, vou dar 2,33, ou seja, vou precisar de 3 estacas e a aplicação dele vai ser a mesma de P1, tá? Eu vou ter esse mesmo tipo de dimensionamento aqui, 3 estacas. E no pilar P4, que eu tenho um pilar com carga 2.200 kN, para a estaca Strauss, diâmetro 45 centímetros, eu vou precisar de 4 estacas para suportar isso, e o dimensionamento vai ser idêntico a esse daqui, que foi o dimensionamento que eu fiz para o pilar P2. Ok, pessoal? Eu estou com os exercícios aqui de vocês. Se tiver alguém que ainda não entregou os exercícios, me mande no e-mail. Qualquer dúvida referente à matéria, pode me procurar na área do professor. Durante os horários de aula eu fico de plantão lá disponível e respondo na hora. Se não, eu estou entrando, se mandar a mensagem fora do horário de aula, eu estou entrando diariamente, tá? Ou no meu e-mail, ok? Então, até mais, qualquer coisa é só me procurar.